Boa noite a todos. Não sei se todos me conhecem, né? Mas eu sou Patrícia, esposa do Maicon. Nós temos as nossas filhas, a Ana Paula, né, e a Sara. E nós passamos uma luta muito grande, porque a Sara ela esteve doente, né? Ficou muito doente, e os médicos eles não sabiam o que, na verdade, ela tinha, né? Eu estou um pouco nervosa, tá, gente? Então, é normal. Se eu pular alguma coisa. E a gente, como mãe, quando a gente passa, né, por alguma coisa, a gente vai ali, a gente vai enfrentando, a gente é maduro o suficiente para entender que nós temos os nossos momentos difíceis, a gente chora, a gente pede ao Senhor. Mas quando se trata de um filho, ainda mais quando é pequeno, e com a minha primeira filha, meu Deus, nunca fui num hospital, ela quase não ficava doente. E então eu falei, bom, segunda gravidez, segundo filho, né? Vamos ter mais um filho porque vai, né? Vai ser tudo ok. E não é bem por aí, né? Cada pessoa é uma pessoa. E a gente não entende, mas às vezes Deus permite que a gente passe por uma prova ou algo assim, até mesmo para a gente se sustentar na fé. E foi o que aconteceu, né? Os médicos não descobriam, ela teve uma infecção bacteriana, foram feitos vários exames, tanto tomografia, raio-x. E o que me marcou foi porque assim a igreja, né, entrou em oração. E nesses 21 dias foi o que fez a diferença, porque na primeira semana e na segunda eu me sentia muito forte. Ai, amém, Senhor, né, acontece, estamos sujeitos. Mas aí quando o negócio vai apertando, que ninguém sabe o que é, e aí você vê aquela criança com um monte de antibiótico, e os médicos todo dia chegam, ó, mãe, a gente ainda não sabe o que ela tem, olha, mãe. Então, né, quando deu o terceiro dia, aí começou a vir o baque, a terceira semana, começou a vir o baque, né? Ai, Senhor, e agora? Aí você tem que confiar e entregar mais ainda nas mãos do Senhor, porque você não sabe qual que é a vontade dele para as nossas vidas, né? E aí foi quando estava todo mundo orando, me mandando mensagem. Quero agradecer as visitas que nós tivemos também no hospital, lá em casa. E foi. Passaram-se os 21 dias. Até hoje, tá, gente? Ninguém soube o que ela teve, mas graças a Deus ela foi curada através das orações, né, de tantas pessoas da nossa família, né, a dona Elvira, seu Hélio, o Maico e todos vocês, né? E ela foi curada. Só que ela, na terça-feira, quando ela foi embora, passados 21 dias, a gente foi para casa e ela continuava com os mesmos sintomas. Não tinha passado. Eu falei, e agora? E o Mike falou, não, a gente não vai levar ela de volta para o hospital. Então, até a Lourdes está ali, né? A Lourdes, ela sabe que ela acompanhou bastante também, lá no Hospital Santo Antônio. Então, passou a terça, passou mal, a quarta, a quinta. Quando foi na sexta-feira, a Adri, né, lá da escolinha do Ministério Infantil, ela falou assim, Patrícia, tem uma passagem na Bíblia, né, que diz que quando que a gente deve chamar os presbíteros, ungir, e nisso a Solange do Osmar também falou a mesma coisa, foi até no mesmo dia. Ela falou, a gente pode ir na sua casa, você quer que eu vou hoje ou amanhã? Eu falei, não, vem hoje. Era uma sexta-feira. Eu falei, vem hoje e vamos orar, vem ungir sim. E ela foi lá em casa. E eu lembro que a gente se ajoelhou, nós levantamos um clamor e ela ungiu. Eu sei que o pessoal fez assim uma corrente de oração, né, de horários assim também. E aí, quando foi na madrugada de sexta para sábado, foi durante a madrugada. Aí eu senti a presença do Espírito Santo me falando que a Sara estava curada, que eu já podia crer, e que tinha pessoas naquele momento orando por ela de madrugada. Eu não sabia quem era, né? Não sei quem é até hoje, mas eu tenho certeza que tinha. Inclusive, até a Sibila falou que ela era uma das pessoas que estava orando de madrugada. Então, para você ver que o Espírito Santo ele vem visitar a gente, né? Nas madrugadas. E eu estou muito feliz, quero agradecer. Tenho retribuído, né, essas orações orando por vocês também, porque eu sei que cada pessoa que está aqui, né, dentro de cada olhar de vocês, cada um de nós travamos uma luta, travamos uma guerra. Então, o grupo familiar para mim também foi muito importante, tem sido muito importante. Então, se você não está em um grupo familiar, procure o pastor ou, né, o presbítero, para você saber os endereços, porque é muito importante. Inclusive, eu separei até uma passagem, né, aqui na Bíblia, para compartilhar com vocês,
que foi uma das passagens que Deus tocou no meu coração, que é Salmo 133, do 1 ao 3. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, eu me senti muito amada, muito acolhida. E se você está passando por alguma luta, por algum problema, seja você um pai, que eu sei como é difícil ser pai, e você ter que, né, se manter firme, forte, para levar a estrutura para o teu lar, já que vocês, depois de Deus, vocês são a coluna, né, da casa, vocês homens. Vocês travam uma luta, sim, no trabalho, no trânsito, em todo lugar. Então, se vocês estão precisando, procurem, não se sintam tímidos, porque eu sei que para o homem, muitas vezes, é mais difícil ele se abrir com alguém, né? Procure as mães também, né? Se sintam acolhidos nos grupos familiares, porque é muito importante. A família é uma dádiva de Deus, o Senhor fez a família, e esse mundo é cruel, né? Quer destruir as nossas famílias. Eu percebo o quanto é importante. Eu não vim de um lar cristão, eu fui a primeira pessoa da minha casa a ir para a igreja, onde assim, o meu padrasto bebia, minha mãe era da farra, e eu fui para a igreja. E como eu vejo diferença, porque o seu Hélio e a dona Elvira criaram a Sônia e o Maicon na presença de Deus, isso faz toda a diferença, porque eu sinto a diferença de quando um jovem, uma jovem é criada na presença de Deus, eles tratam a esposa melhor, aí a filha também trata o marido melhor, né? Porque eles têm ali o princípio. E por mais que eles saiam um pouco ou algum dia do caminho do Senhor, eles têm uma semente plantada. Então, você que é pai, você que é mãe, pega o teu filho, leva para o shopping, leva para o cinema, procure conversar com ele, saber o que se passa dentro do coração do jovem. Os nossos jovens, eles estão um pouco adoecidos, principalmente os jovens do mundo. Então, converse com eles, fale com eles, né, sobre o que é a vida, sobre o que é o mundo, né, porque, com certeza, vocês vão criar filhos e filhas abençoados por Deus. Amém? Muito obrigada. E eu vou convidar o Henrique também para falar algo aqui para a gente. Obrigado. Bom, fui escalado para falar um pouquinho sobre a minha mãe, é um testemunho sobre ela. Seria muito fácil para mim chegar aqui e falar ela é a melhor mãe do mundo, mas eu acho que eu ia arrumar briga com alguns outros filhos. Então, mas desculpa, é a verdade. E eu acho que minha mãe, ela leu muito bem Provérbios 31, desde pequena, ali que fala sobre mulher virtuosa. E eu acho que ela virou uma descrição ali do texto. Podia estar no final ali escrito, como se fosse o dicionário ali, definição de Lilian, né? Estou puxando o saco, né? Vou aproveitar. Mas, porque eu vejo muito isso como verdade, apesar de falar em tom de brincadeira, isso é uma verdade muito real na nossa casa, de como a minha mãe é uma mulher virtuosa, conforme ali descrito em Provérbios. E eu diria que a minha mãe lá em casa, ela é o porto seguro de um bando de maluco. Porque vocês sabem que a nossa família é um pouco agitada, ela é um pouco elétrica, a Tati parece que não, mas ela é. Eu e meu pai, vocês imaginam que sim. Então, minha mãe, ela é o nosso porto seguro. É a nossa calma, é a nossa tranquilidade, é o nosso... Fica quietinho um pouquinho. É o nosso ponto de apoio que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa rotina. A gente é uma família que é cheia de ideias, cheia de aventuras por aí, e ela sempre foi esse ponto de paz, esse ponto de calma para todo mundo ali em casa, né? E mesmo nos momentos que a gente teve de dificuldade no passado, em várias situações, a gente sempre viu ela fazendo as coisas para que em casa tivesse tudo bem, né? Para que a gente tivesse tudo bem, para que a nossa família se mantivesse bem, né? Precisava fazer alguma coisa diferente, precisava trabalhar um pouquinho mais, precisava assumir alguma outra responsabilidade, sem problemas. Ela sempre fez isso por nós. E além disso, eu e ela, a gente tem uma linguagem de amor bem diferente. Bem diferente. E isso com certeza gera até alguns atritos, né? Eu sempre muito
lógico, muito prático, muito objetivo, e ela sempre muito amorosa, sempre muito carinhosa, sempre muito atenciosa. E às vezes a gente cai nessas desavenças, vamos dizer assim, de, poxa, você não me ama? Será que você não demonstra o carinho da forma com que eu gostaria? E ela também, às vezes, demonstra carinho. Eu falei, mãe, mas chega, calma, não precisa ser tão grudento, né? E a gente, às vezes, tem essas desavenças de linguagens de amor diferente, né? E a gente, aos pouquinhos, e depois que eu casei, eu saí de casa, e às vezes ela sente falta da nossa presença lá, a gente passa um tempinho que, segundo ela, a gente sumiu, porque faz 24 horas que eu não mandei nenhuma mensagem. E isso é muito legal ver a preocupação dela de ter a gente por perto, de querer a gente por perto, né? A nossa casa sempre foi muito cheia, sempre ela gostou muito de ter as pessoas perto dela. Para quem nunca comeu a comida dela também não sabe o que está perdendo. Então sempre é muito bom ter a minha mãe por perto e saber que ela gosta da gente ali, né? Então, falar sobre a minha mãe é bem fácil, né? Para mim é uma situação muito fácil, porque realmente ela é essa pessoa que, para a gente, representa isso tudo, né? E eu acho que o mais legal é que ela representa isso tudo não só para a nossa família, mas para muitas outras pessoas que nos cercam, para pessoas próximas, para pessoas dos ministérios que ela convive aqui na igreja. Ela é uma mãe para muito mais pessoas do que eu e a Tati, né? É uma sogra, que eu acho que o Cleison e a Jaque podem elogiar ela também, com certeza. É uma sogra muito atenciosa, muito carinhosa também. Eu imagino que eles não têm problemas com isso. É uma pessoa que sempre adotou nossos amigos por aí, né? A Aline é um grande exemplo disso, né? Ela sempre adotou as pessoas que serviam, que estavam com a gente, os nossos amigos que iam lá em casa, que passavam talvez mais tempo que deviam lá em casa, e ela sempre adotou essas pessoas. Então é muito legal ver que minha mãe ela é uma mulher virtuosa, exemplar, e muito mais do que só para mim e para a Tati. Ela sempre foi uma mãe que não mediu esforços para ver outras pessoas bem também, né? Então, meu testemunho ele é bem rapidinho, eu não queria falar muito, mas dizer para ela que realmente a gente tem muitas formas diferentes de demonstrar amor. Eu nem vou ficar olhando para lá. A gente tem muitas formas diferentes de demonstrar amor, mas com certeza eu amo ela muito, apesar de nem sempre demonstrar da forma com que ela espere, mas com certeza eu te amo muito, mãe. Valentina. Boa noite, igreja. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todas as mães que estão aqui, que o Senhor possa abençoar vocês, encher vocês de sabedoria, amor, alegria e paz. E, bom, a mãe é aquela que cuida, que protege, é aquela que ensina e corrige quando necessário. Ela doa o seu tempo para estar e cuidar de seus filhos, e ela faz tudo isso por amor. E a minha mãe não é diferente. Minha mãe é minha melhor amiga, aquela em quem confio e com quem eu posso conversar sobre qualquer coisa. Ela me escuta falar sobre tudo, até sobre os livros e séries que eu gosto. É para ela que eu peço ajuda quando preciso, e ela me dá os melhores conselhos, sempre com base na palavra de Deus. Sou grata a ela por tudo isso, mas principalmente por ter me ensinado desde pequena os caminhos do Senhor e por me mostrar o que é viver com Jesus. Mãe, muito obrigada por ser um exemplo para mim, como mulher, como mãe, como esposa e como serva de Cristo. Eu lembro de tantas vezes que te encontrei no quarto orando ou lendo a Bíblia, e isso ficou marcado para mim. Eu agradeço a Deus por ter me dado esta família e por ter me feito sua filha.
Boa noite, queridos. Então, para quem não me conhece, meu nome é Camila. Eu sou a esposa do Bruno e sou mãe de 3 meninas, né? A Valentina, a Sofia e a Antonella. O que Deus colocou no meu coração para falar com vocês hoje foi como eu me tornei mãe. Eu sempre quis ser mãe. Nunca nem passou pela minha cabeça que eu não pudesse ter filhos. Isso era tão forte, mas tão forte para mim, que nós já tínhamos, eu e o Bruno, 4 anos de namoro, né? E um dia, numa conversa, eu perguntei para ele, quantos filhos você quer ter? E ele me disse que não sabia se ele queria ter filhos, né? E eu disse para ele que ele tinha que saber, então, porque eu queria. Ele pensou a respeito e me disse que ele queria ter filhos. E a nossa vida foi seguindo, né? Nós nos casamos depois. E depois de 5 anos casados, nós decidimos que tinha chegado o momento de nós termos filhos. Nós tentamos por 1 ano e 4 meses. Mas os filhos não vinham. E eu ficava muito angustiada com essa situação. Um dia nós fomos na casa de um casal de amigos, né? Eles estavam passando por uma situação difícil. E eu conversando com ela, com a esposa, eu disse para ela que às vezes a gente não vai ter exatamente o que a gente quer, mas que Deus nos conhece e nos ama mais que ninguém. E que Ele sabe o que é melhor para nós e o que nos fará mais felizes. E quando eu terminei de dizer isso para ela, eu percebi que isso se encaixava na minha vida. No trajeto de volta para casa, era mais ou menos 1 hora e meia para voltar para casa. E eu vim lutando comigo e chorando muito. E até que eu disse para Deus que eu aceitava a vontade dele para a minha vida. E que se fosse o desejo dele de que eu não tivesse filhos, então eu não teria filhos. 1 semana depois disso, eu descobri que eu estava grávida. E Deus falou no meu coração que o que Ele queria de mim, na verdade, era só que Ele fosse o primeiro lugar. Que não importava o que eu queria com tanto fervor e o que eu sempre quis, mas Ele queria estar, antes disso, no meu coração, acima de qualquer coisa que eu quisesse. A gestação foi passando. E com 21 semanas, nós descobrimos que a Sofia ela tinha uma má formação. Ela tinha mielomeningocele. Nós oramos muito para Deus, para que ela fosse curada. Muitas pessoas também daqui da igreja oraram. E quanto mais eu orava, parece que mais eu escutava Deus dizer que esse não era o momento, que essa não era a vontade dele. É muito dolorido, é muito difícil. Mas, de novo, a gente decidiu aceitar a vontade do Senhor, porque o que Ele queria de nós era testemunho. Nós vivemos muitos desafios, muitas idas no médico, muitas coisas difíceis de ouvir, não só dos médicos, mas dela mesma,
Às vezes, até hoje, ela nos questiona coisas que coloca a gente numa saia justa de como explicar essa situação. Como passar por isso sem fazer ela se sentir menor. Como fazer ela crescer entendendo que, apesar de passar por certas coisas, Deus ama ela exatamente do jeito que ela é. E mesmo passando por todas essas coisas difíceis, nós sempre nos sentimos muito amados e muito cuidados pelo Senhor. Em pequenas coisas, em pequenos detalhes, que Ele nem precisava fazer, mas que Ele fez questão de fazer, para deixar muito claro que, apesar de tudo que a gente estava vivendo, Ele nos amava e Ele estava ali. Nas nossas conversas, aí a gente pensava sempre que só poderia ter um outro filho quando a Sophie tivesse 5 ou 6 anos de idade. Se ela estivesse bem, daí nós íamos pensar nisso, né? Mas Deus decidiu que era um momento, e quando a Sophie fez 1 ano, eu engravidei da Tina. Tomando anticoncepcional, não era planejado, não era esperado. Não por nós, mas Deus tinha planejado assim. E a Tina foi uma bênção nas nossas vidas. Ela é um estímulo maravilhoso para a Sophie. Ela enche as nossas vidas de alegria, de energia. E quanta energia! E, novamente, Deus estava fazendo a vontade dEle, no tempo dEle. Os anos passaram, a gente decidiu que teria mais um filho, mas nós não sabíamos quando. E a gente sabia que Deus ia nos enviar essa criança quando nós estivéssemos prontos. E em setembro de 2021, chegou a Antonella. Dias depois da chegada dela, nós perdemos meu sogro. E ter ela nas nossas vidas fez toda a diferença. Nos trazia alegria, ocupava e preenchia os nossos dias. E diminuía um pouquinho a falta que a gente estava sentindo dele. Tudo isso que eu vivi me aproximou ainda mais de Deus. Me fez confiar mais e viver o amor dele por mim. Tiveram momentos muito difíceis, mas Deus estava lá, em cada um deles, fiel e amoroso, como só Ele sabe ser. Talvez você também esteja vivendo momentos difíceis, com filhos, com algum diagnóstico, no relacionamento. E eu quero dizer para você, não lute contra isso. Pergunte para Deus o que Ele deseja de você, o que Ele espera de você nessa situação. Encare o que você tiver que encarar com Ele ao seu lado. Deixa Ele te mostrar o quanto Ele te ama em cada detalhe do que você vai viver. Não perca essa chance. Viva a vontade de Deus para a sua vida. Com Ele na sua vida. Em Romanos 12, 2, está escrito que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável.